todo mundo passa reto por eles, olha torto, faz cara feia e corre pro carro da moda, sem saber que tá deixando uma mina de ouro estacionada na esquina. Hoje eu vou te mostrar 5 carros que o povo ignora como se fossem invisíveis, mas que na real são verdadeiros tesouros sobre rodas. E não, você não precisa ser rico para ter um. Precisa só prestar atenção no que vem agora. Pega o cafezinho e cola comigo, porque o primeiro já vai te fazer repensar tudo. E para abrir essa lista, eu vou começar com um carro que o brasileiro tem mania de torcer o nariz. E olha que erro feio. O Ford Focus 2012, a famosa geração MK 2.5, é aquele tipo de carro que tá ali paradinho no anúncio por um preço de Fusca caindo aos pedaços e ninguém dá bola. As pessoas passam o dedo na tela do celular e seguem em frente, atrás de um hatch japonês mais badalado. Mas quem entende, meu amigo, sabe que tá olhando para um europeu disfarçado de barato. Esse carro foi feito para rodar na Alemanha, pegar autobahn a 200 por hora. E por algum motivo o povo acha que ele não aguenta nem ir pra padaria. A real é o contrário, ele anda como gente grande. Aquela sensação de carro plantado no chão, que faz curva como se estivesse colado no asfalto, é coisa que carro nenhum dessa faixa de preço entrega. Você senta no banco, segura aquele volante gostoso e entende na hora porque os europeus são apaixonados por dirigir. Agora vamos ao que interessa de verdade, que é a parte que faz dele um tesouro escondido. O coração desse Focus, principalmente na versão 2.0 com motor Duratec, é um bloco que parece feito de ferro fundido com alma de tanque de guerra. É um propulsor conhecido por passar dos 200 mil quilômetros sem chiar, desde que você não seja aquele dono relaxado que acha que troca de óleo é lenda urbana. A corrente de comando, ao contrário da correia que mete medo na galera, é projetada para durar a vida útil do motor, o que já tira um peso enorme das suas costas. E o melhor, peça de Ford no Brasil é fácil de achar e não custa os olhos da cara, porque esse carro vendeu horrores por aqui. Você não vai ficar refém de importar parafuso da Europa como acontece com certos europeus metidos à besta. Mas calma, que nem tudo são flores. E é aqui que eu separo quem assiste o canal de quem só passa correndo. Antes de fechar negócio, fique esperto com 3 coisas. A primeira é o câmbio automático. Deixe ele frio e quente, sentindo se as trocas são suaves. Porque manutenção de câmbio mal cuidado dói no bolso. A segunda é a parte elétrica, principalmente os vidros e os sensores, que num carro com mais de 10 anos podem dar aquela teimada chata. E a terceira, anota aí, é a suspensão. Escute bem se tem barulho de batida ao passar em buraco, porque bandeja e bucha cansada são o calcanhar de Aquiles dele em estrada ruim de cidade brasileira. Resolveu esses pontos? Parabéns! Você acabou de levar um carrão de gente rica pagando preço de feirante. E se você acha que esse já era subestimado demais, segura o coração, porque o próximo da lista é daqueles que faz o dono de carro importado passar vergonha no semáforo e ninguém vê chegando. E se o primeiro já mexeu com a sua cabeça, prepara o coração, porque agora eu vou falar de um coreano que o brasileiro trata com preconceito que chega a ser injustiça. O Kia Cerato 2014 é aquele sedã que o pessoal olha e pensa, ah, é só mais um carro de coreano, e vira a cara achando que carro bom só vem do Japão ou da Alemanha. Pois é, exatamente esse pensamento de cabeça dura que faz ele ficar parado no anúncio, encalhado, com o vendedor implorando pra alguém levar. E é aí que mora a piada. Enquanto a galera ignora, quem sabe das coisas chega de fininho, faz uma proposta de pechincha e sai dirigindo um carro que parecia coisa de gente endinheirada lá em 2014. Esse Cerato veio com um desenho desenhado por um dos maiores estilistas da indústria automotiva, aquele cara que veio lá da Audi pra dar uma chacoalhada na Kia. O resultado é um carro que, mesmo hoje, faz vizinho desconfiar que você ganhou na loteria. Mas beleza, desenho bonito, todo mundo gosta, o que segura mesmo é o que tá embaixo do capô. E aqui o Cerato entrega de montão. Na versão mais parruda, ele vem com o motor 2.0 da família Theta, um propulsor que empurra mais de 160 cavalos e tem fama de ser durão quando bem cuidado. É aquele tipo de mecânica que aguenta o tranco do dia a dia, do trânsito parado, da subida de ladeira com um carro cheio de gente voltando do churrasco. E o recheio dele era de constranger carro alemão. Bancos de couro, teto solar, partida por botão, computador de bordo que falava com você. Coisa que em concorrente da época você pagava um rim a mais pra ter. Hoje, comprando usado, você leva todo esse luxo pelo preço de um popular básico 0 km. É quase roubo, só que legalizado. Agora chegou a hora da verdade, a parte que o vendedor não vai te contar de bom grado. Antes de assinar qualquer papel, fica ligado em 3 detalhes. O primeiro é o consumo. Esse 2 litros bebe gasolina com gosto, então se você roda muito, faz a conta no lápis antes de se apaixonar. O segundo ponto é o câmbio automático de 6 marchas, que precisa ser testado com calma, em marcha lenta e em aceleração forte, sentindo se ele troca sem solavanco e sem aquele atraso preguiçoso.
E o terceiro, presta atenção, é a parte eletrônica dos opcionais. Testa cada botãozinho, o teto solar, os bancos, a central, porque conserto de luxo coreano antigo pode custar uma boa graninha se você não pegar tudo funcionando. Fez essa lição de casa direitinho? Então você acabou de garantir um sedã completo, bonito e confiável, pagando o preço que ninguém mais quis pagar. E se você tá achando que eu já mostrei os carros mais subestimados que existem, respira fundo, porque o próximo é tão ignorado que vira até motivo de piada. Só que quem ri por último compra mais barato e roda mais tranquilo. E antes da gente continuar, você já deu uma olhada se você está inscrito no canal? Saiba que o seu apoio é extremamente importante, então não se esqueça de deixar o like, se inscrever, compartilhar esse vídeo com um amigo e por último, para me ajudar ainda mais, deixe um comentário nesse vídeo porque o seu engajamento ajuda demais o YouTube entender que esse vídeo é um vídeo bacana e recomendar para mais e mais pessoas. Conto com a sua ajuda e bora para o próximo. Agora segura essa, porque eu vou defender um carro que metade do Brasil ama e a outra metade jura de pé junto que dá problema. O Peugeot 208 2015 é o tipo de hatch que carrega uma fama nas costas pesada, feito mochila de pedreiro, e por causa dessa fama o pessoal nem chega perto. Solta um francês, nem fudendo, e vai embora correndo. Só que essa correria toda é justamente o que derruba o preço dele lá pro fundo do poço, e quem tem coragem de chegar perto descobre uma das coisas mais charmosas que já rodaram em asfalto brasileiro. Porque o 208 não foi feito para ser mais um na multidão. Você abre a porta, senta naquele banco e dá de cara com um painel que parece cabine de avião, com aquele volante minúsculo que você segura embaixo do mostrador, não atrás dele. É uma experiência de dirigir tão diferente que no primeiro quarteirão você já tá sorrindo feito criança em parquinho. E não é só firula não, por baixo desse charme todo tem engenharia de respeito. As versões com motor 1.6 aspirado são conhecidas por serem mecanicamente tranquilas e baratas de manter no dia a dia, sem firula eletrônica demais para dar dor de cabeça. Já quem quiser emoção, pega as versões turbinadas, que transformam esse carrinho num foguete de bolso capaz de humilhar carro muito mais caro num arranque de sinaleira. O acabamento interno é daqueles que envergonha concorrente, com materiais macios ao toque e um capricho que faz você esquecer que pagou barato. É um carro europeu de verdade, com aquela pegada de dirigibilidade que gruda no chão e faz curva com uma precisão que carrinho dessa categoria geralmente nem sonha em ter. Quem dirige um bem cuidado entende na hora, porque os apaixonados defendem ele com unhas e dentes. Mas agora vem o sermão, e esse aqui você anota com canetão. Antes de comprar, fica esperto com 3 frentes. A primeira é a parte elétrica e a central multimídia. Teste tudo com paciência, porque a fama do francês de dar pane eletrônica não nasceu do nada, e um módulo teimoso pode te dar trabalho. A segunda, se for pegar uma versão turbo, é cuidar da saúde do turbo e do conjunto de arrefecimento. Então procure por superaquecimento e óleo em lugar que não devia ter. E a terceira é o histórico de manutenção. Esse carro adora um dono caprichoso e detesta dono relapso. Então exija nota, carimbo, comprovante, tudo. Porque um 208 bem cuidado é maravilha, mas um maltratado vira pesadelo. Fez tudo certo? Você leva pra casa um dos hatches mais gostosos de dirigir por uma fração do que ele merecia valer. E se esse francesinho charmoso já mexeu com você, segura mais um pouco, porque o próximo da lista é tão ignorado que tá quase virando lenda urbana. E quando você descobrir o motivo, vai querer sair correndo pra procurar um. Chegou a vez de falar de um carro tão grande, tão espaçoso e tão ignorado que dá até dó. O Renault Fluence 2012 é aquele sedã que parou no tempo na cabeça do brasileiro como sinônimo de carro de aplicativo surrado, e por causa dessa imagem ninguém olha pra ele com carinho. O povo passa pelo anúncio, vê aquele tamanhão, lembra de alguma viagem de motorista que foi mal e já vira a página atrás de coisa mais famosa. E aí tá o pulo do gato. Enquanto a galera foge, esse francês de porte avantajado fica encalhado por um preço que envergonha sedã pequeno. Porque o Fluence não é carro pequeno disfarçado não. Ele é um sedã de gente grande, com espaço interno que faz passageiro de trás cruzar a perna sem encostar no banco da frente, e um porta-malas tão fundo que cabe mala de viajante profissional, feira do mês, e ainda sobra canto para um cachorro de porte médio reclamar do passeio. E o melhor é que por trás desse tamanhão tem uma mecânica que descende de família que já provou serviço de sobra. O motor 2.0 da versão mais completa é parente próximo de propulsores que rodaram milhões de quilômetros mundo afora, conhecido por ser robusto e descomplicado quando recebe a manutenção que merece. É aquele tipo de mecânica sem invenção moderna demais, sem turbo para estourar, sem firula eletrônica em excesso, o que na prática significa menos coisa para dar errado e mais quilômetro rodado em paz. Por dentro, o conforto é de constranger, com aqueles bancos macios feito poltrona de sala, isolamento acústico que abafa o barulho da rua e um rodar macio que faz buraco de cidade parecer carpete. Ainda vinha recheado de equipamento e hoje, comprando usado, você leva todo esse tamanho e todo esse conforto pagando o que se paga num carrinho de entrada bem mais apertado. É espaço de mansão pelo preço de kitnet.
Agora cola aqui pro aviso de sempre, porque comprar errado estraga até a melhor das pechinchas. Antes de bater o martelo, fica de olho em 3 pontos. O primeiro é o câmbio automático CVT das versões equipadas com ele. Teste com calma, sentindo a aceleração suave e ausência de trancos ou ruídos estranhos, porque CVT mal cuidado é despesa que assusta. O segundo é a parte elétrica e os sensores, especialmente vidros, travas e a coluna de direção, que num carro desse tempo pedem uma conferida caprichada. E o terceiro anota com força, é o histórico de uso. Como muitos rodaram pesado em aplicativo, procure por desgaste de banco, embreagem cansada nas versões manuais e sinais de quilometragem alta escondida, então exija histórico e desconfie de odômetro bom demais para ser verdade. Passou nesse pente fino, você acabou de levar um senhor sedã, espaçoso e confortável, pagando o preço que ninguém mais teve coragem de valorizar. E se você acha que já viu de tudo nessa lista, prepara o queixo para cair, porque o último carro é o mais ignorado de todos. E quando eu revelar qual é, você vai entender por que deixei o melhor pro grande final. E agora, para coroar essa lista, eu guardei aquele carro que parece um sedã comportado de pai de família, mas que carrega no sobrenome a alma de um verdadeiro guerreiro de ralis. O Mitsubishi Lancer é a definição perfeita de carro que o povo subestima por pura falta de informação. As pessoas batem o olho, acham que é só mais um sedã japonês quietinho e seguem em frente sem fazer ideia de que esse nome corre nas pistas mais bravas do mundo, lado a lado com lendas do automobilismo. É como olhar para um lutador de boxe vestido de terno e pensar que ele só sabe assinar planilha. Por baixo daquela carroceria de cara séria e linhas afiadas, com aquele formato que lembra um tubarão pronto pro bote, mora uma engenharia que foi forjada na pressão da competição. E o mais engraçado é que, justamente por não ter o hype dos sedãs mais badalados, ele acaba parado no anúncio por um preço que faz quem entende soltar uma risadinha marota antes de fechar negócio. Antes de continuar, se você chegou até aqui, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma dessas dicas que valem dinheiro no seu bolso. E me conta aqui nos comentários, qual desses 5 carros você compraria agora mesmo se aparecesse uma baita oferta na sua frente? Bom, voltando pro nosso Samurai. O coração dele, principalmente nas versões com o motor da família que equipava os modelos esportivos. É conhecido por ser durão e por aguentar desaforo sem reclamar, desde que receba manutenção na hora certa. É aquele tipo de mecânica robusta, com fama de rodar muito quilômetro sem dramatizar, que faz dele um companheiro confiável tanto pro corre do dia a dia quanto para uma viagem mais animada. O acabamento interno é esportivo na medida, com aquela pegada de cockpit que te convida a pisar fundo. E a dirigibilidade é de constranger sedã que custa o dobro. Comprando usado hoje, você leva toda essa raça e todo esse charme de competição, pagando um valor que, para quem conhece a história desse carro, beira o presente de aniversário. Mas calma que o sermão final é importante, porque até Samurai precisa de cuidado. Antes de cravar a compra, fica atento a 3 pontos cruciais. O primeiro é o câmbio automático do tipo CVT presente em boa parte das versões. Teste com paciência em baixa e em alta velocidade, sentindo se as acelerações são limpas e sem aquele ronco esquisito, porque reparo nele não é barato. O segundo é a parte de suspensão e direção, já que por ser um carro gostoso de acelerar, muitos donos pisaram fundo demais, então procure por folgas, barulhos e desgaste irregular nos pneus. E o terceiro, grava isso, é o histórico e a procedência. Como tem nome ligado ao esporte, alguns exemplares apanharam de dono empolgado, então exija revisão documentada, desconfie de adaptação mal feita e fuja de carro com cara de que viveu mais na pista do que na garagem. Acertou em cheio nessa análise? Então você acabou de levar para casa um sedã com sangue de campeão, confiável e cheio de história, pagando o preço que o desinformado largou para trás. E é exatamente assim que a gente fecha a lista dos 5 carros que todo mundo ignora, mas que são tesouros de verdade sobre rodas. Se esse vídeo te abriu os olhos, imagina o próximo que tá te esperando aqui no canal. Cola com a gente porque dica boa de carro é o que não falta por aqui.